Se o sucesso dele foi sair de caminhoneiro para dono de posto de combustível, o que será o meu, né? Então, eu acho que é se manter no mercado, é sempre buscar inovação. A sustentabilidade está chegando aí com tudo. Então, olhar também para esse ponto. O que vai substituir o combustível? Olá, eu sou o professor Sidney do CCSA e nós estamos aqui hoje gravando um Maccast sobre a rede Big Boss, uma rede de postos de combustíveis tocada pelo Sérgio e a Giovana, pai e filha, a quem nós agradecemos pela presença nas nossas gravações. Agora veja, isto aqui faz parte de um projeto de extensão da nossa universidade chamado Promoção do Desenvolvimento dos Negócios Familiares. Isso faz parte do quadro do mestrado profissional em administração de negócios. E a série que nós estamos gravando chama-se Vivendo e Aprendendo. Essa é a minha história, onde nós convidamos empreendedores para que eles sirvam de inspiração aos nossos alunos. Sérgio, olá, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Giovana? Professor Sidney. O que nós queremos falar hoje um pouquinho é da história, das dificuldades, do que vocês entendem como sucesso e as lições que vocês aprenderam nesse negócio. Quem começa? Então, eu vou na origem. Vai, então, Eu quero pode ouvir ir. o Sérgio primeiro, falando um pouquinho. Como é que esse negócio apareceu na sua vida, Sérgio? Ele começou em 2007, em agosto de 2007. Na verdade, eu entrei nesse segmento através de transporte de combustível. Eu comecei trabalhando como motorista de caminhão, prestando um serviço para uma determinada transportadora, e chamou a atenção do proprietário da transportadora, o meu serviço, e logo ele me chamou para gerenciar a transportadora. E ele tinha postos de combustível que estava terceirizado, e ele me chamou para o escritório. Na época eu falei que eu não tinha conhecimento de escritório, não sabia nem passar facas, enfim. E dali eu comecei galgando, tendo conhecimento, e logo comecei a lidar com o combustível em si. E eu saí do transporte, comecei a mexer com postos, e em 2007 aí apareceu a oportunidade da compra desse primeiro posto. E aí foi onde que eu comecei como revendedor de combustível em si. Como é que é essa mudança, Sérgio? Porque é uma mudança muito grande. Você sai de um caminhão, onde você faz viagens transportando combustíveis os mais diversos, e de repente você vira um administrativo. Como é que é isso? Olha, na verdade a diferença é grande realmente, né? Porque você está em cima de um caminhão, sendo visto como um motorista de caminhão, e depois você começa a ser visto como um proprietário de posto de gasolina. Tem que ter muito empenho, dedicação, tem que ter a garra, ser empreendedor mesmo, porque da noite para o dia nada vem fácil, né? Então, foi realmente em cima disso, do aprendizado, né, do interesse, que aí eu saí do transporte, e aí onde que eu fui para a revenda. Uma pergunta assim, bem para você fazer uma avaliação. Valeu a pena mudar? Ah, sim, com certeza. Nossa, que segurança! É demais, não tenha dúvida disso. E como é que essa rede cresce? Ela cresce quando vamos dizer, eu desmamo, porque aí eu deixo em 2010 a empresa a qual eu trabalhava, porque em 2007 foi quando ele me deu a oportunidade de entrar com a sociedade com ele, porque ele teve 15 postos de gasolina e tinha a transportadora. Eu entrei para gerenciar a transportadora na época, e ele tinha os postos de gasolina, ele foi administrar os postos. Só que chegou a um determinado ponto que ele se afastou, e aí eu estava tocando todo o negócio dele.
E aí foi onde que eu ganhei essa experiência. Para mim foi exaustante, porque me consumiu muito, mas ao mesmo tempo foi ali que eu aprendi, né? Foi a escola para mim. E em 2007 ele me chama para ter 50% De um posto. de um posto. E em 2010, aí foi 2009, que aí eu peço a demissão e como ele estava com uma viagem marcada, ele me pede 3 meses, ele me pede 1 mês para que eu ficasse. Eu fiquei mais um tempo e em 2010 eu vou tocar esse posto ainda como sociedade e depois eu compro a parte dele. E aí eu fui pagando a sociedade dele e depois apareceu uma outra oportunidade e eu fiz uma nova sociedade que deu certo e paralelamente eu fui comprando outros postos sozinho. Hoje eu já cheguei a ter 11 postos, mas nem crescer muito sadio, então eu resolvi voltar para trás com mais segurança, pé no chão. Hoje eu estou com 6 postos de gasolina. Ok. O que você chama de sadio? Sadio é você ter uma estrutura, porque você crescer desenfreado, você tem a facilidade de comprar muitas coisas, né? Não é só posto, você tem condição de financiar caminhão ou carro, enfim. Só que você tem que ter a condição de pagar, né? Então você tem que ter a renda, saber de onde que vem essa renda para você honrar com essa parcela. E posto de gasolina, você tem que ter a receita, tem que ter o capital de giro para manter aquilo ali. Então chegou um determinado ponto que sem o poder de compra estava ficando apertado e é óbvio, você começa a ficar mais desesperado. Infelizmente o cenário econômico mexe muito, né, financeiramente em todos os setores. Aí foi aonde que eu passei um certo aperto, um pouco de desespero. Falei, não, vou vender alguma coisa. Apareceu a oportunidade, dei uma voltada para trás. Falei, não, agora eu quero crescer, mas crescer sadio, com segurança. Daqui para frente, todos que vier a aparecer, ter a condição de comprar e ter um capital de giro para tocar. Ok. Giovana, Eu. o que uma história como essa provoca em você? É inspirador, né? Porque a gente aprende a dar valor. Eu, graças a Deus, a gente teve condições diferentes. A minha criação foi diferente. Eu tive acesso a ensino, a várias coisas que ele não teve. Mas a história dele me faz refletir sobre dar valor. Então, para mim, isso é muito importante saber. E eu sei dessa história desde que eu me conheço por gente. Porque aí a gente tem a questão de ter o pé no chão, de saber de onde eu vim, porque querendo ou não, são as minhas raízes. E é isso. Você se vê inserida nesse negócio? Sim. Nunca foi muita vontade dele, justamente por esses sufocos que passa. Mas eu cresci, eu acompanhei, e quando eu fui ver, eu já estava naquele cenário, já estava participando, já fazia questão de estar presente. E o tempo foi passando, e inclusive eu só descobri o que eu queria cursar quando eu estive 100% inserida dentro do ramo, dentro dos postos de combustíveis. E aí eu falei, pô, empreender é legal, tomar conta de um negócio é legal, cuidar dessa parte de planejamento, dessa parte estratégica, compra e venda é muito interessante. Como é que é a relação entre pai e filha, considerando um negócio? Bom. Ele dá bastante conselho, né? Pra falar a verdade. E às vezes tem coisas que a gente não... É bastante ou é muito? É muitos. São muitos. Mas
trabalhar com o pai e com outras pessoas da família, o que a gente tem que aprender é dividir as coisas, dividir a relação de pai e filha, de funcionária e patrão. Isso é possível? Sim, a gente foi aprendendo na marra. Porque às vezes dava uma opinião que eu não gostava e aí eu ficava com a cara emburrada, ia para casa e não falava. Mas aí a gente vai aprendendo a ter maturidade de lidar com essas coisas. E assim, ele é um cara super experiente e aí agora eu entro nesse lugar de parar para escutar e prestar atenção, porque 90% das vezes ele sempre tem razão. E esse tem razão hoje é doloroso? Eu diria que sim, porque eu sou uma pessoa que às vezes sou difícil para escutar e prestar atenção e parar para levar o que ele está falando em consideração. E aí vem toda essa questão de maturidade, disso, daquilo, e aí você vai aprendendo a dar valor ao que ele fala, escutar. Mas de 100% ter razão, eu estou trazendo uma parte muito teórica, né? O que eu trago da faculdade e o que é bom é que ele para me escutar. E aí, quando acontece essa reciprocidade dele me escutar e aí eu parar para ouvir ele, fica muito mais fácil de conversar, de um contato mais fluido, sabe? Coloca pra gente, Sérgio. Qual é a principal dificuldade desse negócio hoje? Do ramo? É. O que eu vejo a dificuldade hoje é que o ramo está prostituído. Ele já vem se prostituindo faz tempo. Então, o que acontece é que eu sou a primeira geração, né? Ok. Da minha família, eu sou o primeiro. E dos que eu tenho conhecimento, é de pai para filho. O negócio vai passando. O negócio vai passando de pai para filho. Eu conheço. conheço. O que você chama hoje de prostituído o negócio? Prostituído porque vem de anos, né? Do tempo que eu entrei para cá, o que acontece? Foi entrando, infelizmente, pessoas que veio de outro segmento, tá aí na televisão para todo mundo ver, né? Que veio de diversos segmentos ilícitos e acaba pessoas sérias que é do ramo sendo fiscalizado da mesma forma que as pessoas que mexem com as coisas ilícitas. É a famosa concorrência desleal. E tem essa concorrência desleal. Então, hoje a pessoa que é séria, aquela pessoa que veio, que é empresa familiar, que passa de pai para filho, de pai para filho, está chegando num certo ponto que já não está tendo mais interesse de ficar no mercado. E também tem a questão do monopólio, né? Que alguns Sim. donos de postos de combustíveis são os próprios donos de distribuidora. E aí é muito fácil colocar o preço na bomba do cara que revende. Então, muitas das vezes eu vejo ele falando que o preço que ele compra para revender é o preço que algumas pessoas trabalham na bomba, diretamente para o cliente final. É complicado. O ramo hoje está difícil de trabalhar. Não está fácil. A gente tem que trabalho de formiguinha. Porque então, é centavos que se ganha, né? Essa é a principal dificuldade. É a pior, a dificuldade imensa. E como é que você vê uma tendência disso? Vai um futuro próximo, os próximos 3 anos? É o que eu vivo me perguntando. Porque a receita ela vem caindo, o aluguel ele aumenta todo ano, energia sobe, salário de funcionário sobe, então os custos sobem. Então é desesperador. A gente fica buscando saída e não está vendo luz no fundo do túnel, não. Essa aqui é a preocupação. Você vê que eu tinha até intenção e vontade, né? Porque eu sou um cara muito produtivo, de ter mais, de querer mais, prosperar. Enfim. Hoje eu não tenho mais, não. Essa vontade
Abrir novos postos. De gerar mais emprego, eu não tenho mais não. Eu estou perdendo isso daí. Não pela idade, mas é por essa insegurança. Até mesmo porque a gente não sabe, o mercado não está aquecido, né? A gente não sabe como é que vai ficar o mercado ainda, então não andou. Nesse segmento não andou ainda. Teus postos estão localizados como? Dentro da cidade ou mais para a periferia? Como é que é isso? Eu tenho periferia. Eu tenho Capital. não chega a ser no centro. Eu tenho fora de São Paulo. Interiores. Eu tenho dois no interior, um fora do município e o restante é tudo aqui dentro de São Paulo. Tem diferença de rentabilidade do negócio? Tem. Tem? Tem local que a margem é mais segura, é mais garantida. A gente vê que tem lugar que ainda você percebe-se que ainda tem esse pessoal mais familiar, essas empresas mais familiar, que não está prostituído muito o ramo. Não, tem muita gente aqui de São Paulo que acabou indo embora para fora, os interior, enfim, até para outros estados mesmo, porque e outra, sem contar que posto de gasolina tem muita licença. O que mais você imagina de licença é posto de gasolina. Quando você pensa que não, está vencendo outro. Explica um pouquinho disso. Licença do quê? Para quê? Todo tipo. É a VCB, que é corpo de bombeiro. Procon, ANP. Você tem todo tipo de licença. Você tem que ter licença do corpo de bombeiro, você tem que ter alvará de funcionamento, você tem que ter estanqueidade, você tem que ter elétrica, você tem que ter compressor, você tem que ter para-raio. É muitas e muitas licenças. E aí tudo isso gera fiscalização. Não, e gera custo. Todos esses... E tudo isso gera custo? João? Custo. Tudo isso é uma taxa que vocês pagam mensalmente ou anualmente que seja. Sim. Só para você ter a ideia de uma taxa, por exemplo, que é a CETESB, que a gente chama de LO, que é a licença de operação. Ela custava em média, porque ela é cobrada por área. Cheguei a pagar R$ 1.500. Hoje você vai pagar 10 mil, 15 mil. Então você vê. Mas faz sentido uma licença dessa cobrada por área? Eles cobram agora eles estão cobrando por área. Antigamente não, se renovava pela licença. E essa licença ela era 5 anos. Agora diminuíram para 3 anos. Ainda de aumentar esse valor de 2, 3, que era o valor, agora aqui aumentaram para 10 e aí reduziram para 3 anos. E você não vê alternativa de você implementar mais negócios, ter mais serviços junto ao posto? Você sabe o que acontece? Ela me questiona muito isso daí. E ela fala, pai, a gente tem que renovar, enfim. E eu sempre falei para ela, eu estou aberto e é o que eu busco, né? Só que para esse segmento, eu não vejo muita visão, porque o que acontece? Por exemplo, troca de óleo. A troca de óleo em posto de gasolina, se você observar, ela está acabando. Um outro posto que tem a troca de óleo, você pode ver que é um ou outro posto que troca o óleo lá. Porque tem muita troca de óleo hoje fora, que é só troca de óleo mesmo. Você vê lava rápido, é só lava rápido mesmo. Mas a gente tenta agregar. Eu tenho troca de óleo, eu tenho lava rápido, eu tenho conveniência, tenho sem parar, que é para agregar. Então, tudo que vai aparecendo, a gente vai agregando. Tudo que é inovador, a gente vai tentando colocar. Você acaba tornando aquilo um pequeno centro de serviços. Tudo. A gente vai tentando fazer um complexozinho para poder ir agregando e ver se aquilo
chama, é um atrativo para poder atrair o cliente. Mas, infelizmente, o cliente está em cima do quê? É a revenda do combustível. Ele quer o quê? O combustível. Mas eu ainda creio que isso seja uma das soluções para essa competitividade. Então, foi uma coisa que a gente estudou muito, de agregar serviços ao estabelecimento. E no agregar serviços, isso que vocês, de alguma maneira, fizeram, a lucratividade melhorou? Aí quem pode te responder é ele, mas eu acho conveniente agregar serviços, porque você traz um fluxo de gente maior para o estabelecimento. E aí, se você tem, por exemplo, um atendimento diferenciado na hora que essas pessoas chegam, você cativa elas por um bom atendimento, por um bom espaço, por esses serviços diferentes. Você acha que aumenta? Ó, pelo trabalho que nós fizemos, eu não vi essa melhora. É óbvio, se você tiver um espaço e que você montar um complexo, você montar se você tiver espaço para você montar um McDonald's dentro de um posto, ou se você colocar uma agência bancária e colocar, vamos falar, algumas coisas que seja grande junto com o posto, por isso que a gente fala, é um complexo. Aí muda-se de figura, né? Tanto é que se você pegar posto de rodovia, você vai ver que tem aquelas grandes conveniências lá que você vai entrar lá dentro, você vai pegar uma coxinha, você vai pagar R$15 e você paga. É lá onde que você tem para comer. Essa que é a diferença. Porque você chegou lá, você encostou, você vai falar, vou devolver a coxinha para você. Você vai chegar simplesmente, você vai comer a coxinha e vai embora. Eu acho também, pai, que depende muito da localidade. Não, mas não, eu não vejo porque eu converso com muita gente. E tem em todo lugar. Tem do centro, tem da área mais nobre. É que o ramo não está aquecido. E já vem vindo de tempos, é o que eu estou te falando. Hoje, a visão que eu tenho, primeiro, posto de gasolina está que nem boteco. É um do lado do outro. Um do lado do outro, um do lado do outro. E quanto mais se fala que não vão liberar posto de gasolina, porque tem as regiões, né, que tem que ter a liberação da CETESB, tem que fazer estudo do solo primeiro para saber se vai te dar licença, se ali pode construir ou não. Quando você olha, no outro dia estão construindo posto de gasolina. E todo mundo chora e estão construindo um posto. É benéfico para eles também. E como é que é essa história da bandeira? A bandeira branca aí. Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje, todos os meus postos são bandeira branca. Melhor ou pior? É tudo cenário, é época. Tem pessoas que só trabalham com bandeira, só bandeirado. Mas eu acho que elas são fundamentais, hein, para o mercado. Imagina se tivesse um mundo só de postos bandeirados. Porque opção minha, eu tive um de sabor e eu não quis ter mais. Em 2012, eu tive um de sabor com uma bandeira. Eu fiquei refém dela, eu aumentava meu preço na bomba, ela mandava o motoboy lá, via o preço que eu estava praticando, ela aumentava na nota. E aí começou a ficar, e aí eu comecei a ficar... Falei, pô... Começaram a se estranhar. Não, e simplesmente eu comecei a ficar empregado deles. E eu não podia fazer isso, e toda hora tava motoboy lá e assessor ligando. Falei, pô, então fiquei escravo deles. Aí simplesmente eu tive o dissabor com eles, eu denunciei o contrato e eu não quis mais. Tanto é que eu peguei trauma que nunca mais eu coloquei uma grande distribuidora, mesmo uma grande imagem, eu nunca coloquei mais. Explica um pouquinho o teu comentário. Imagina se não tivesse posto de bandeira branca, sei lá. Eu acho que o mercado ia ser, de novo, aquela questão de monopolizado.
né? Eles tomariam conta do mercado, atribuiriam o preço que quisessem, e aí ficaria difícil para o consumidor e para o revendedor, que nunca seria concorrente, né? Então eu acho que sim, os postos bandeira branca são fundamentais no mercado para manter essa competitividade, porque, já pensou? Um toma conta de todo esse monopólio que é os postos de combustíveis, e aí atribui o preço que quiser. Infelizmente, a gente teria que pagar o preço que eles colocam lá e já Você era. atribui para o posto de bandeira branca uma função de regulação do mercado. Aí você pode trabalhar da forma que você quiser, né? Você atribui o preço que você quiser, você compra da distribuidora que você quiser. Não é, Fábio? Porque aí são bases secundárias, né? Porque eles se consideram bases primárias. Por exemplo, a Petrobras, ela tem São José dos Campos, ela tem aqui em Guarulhos, ela tem São Caetano, ela tem Cubatão. Porém, se você é um revendedor Petrobras e o seu posto é Petrobras, você vai lá fazer o carregamento ou você vai receber o seu produto no seu posto, a sua nota vai ser Petrobras. Okay. Se você compra do Sidney, que tem uma distribuidora secundária, você vai carregar com a nota do Sidney. Dentro da Petrobras é o mesmo combustível Petrobras, só que está saindo com a nota do Sidney e vai entrar dentro do posto. Então, quer dizer, a diferença é que o cliente, né, o consumidor que está passando na rua, ele vai olhar e vai falar assim, pô, vou abastecer no Petrobras. Só que ele não sabe que o bandeira branca, ele tem gasolina lá, Petrobras. Do mesmo lugar. Do mesmo lugar, porque sai dentro da Petrobras. Só que não compra diretamente com a Petrobras. Não, só tem não sai intermediário. nota. Só não pode sair com a nota da Petrobras. Ok. Tem que ser de uma distribuidora secundária. Tanto é que os escritórios ficam lá dentro da base da própria Petrobras. Que são chamadas de... Qual é a proporção hoje entre postos com bandeira e bandeira branca? Mais ou menos. Bandeira branca toma mais de 50% do mercado. É tipo 53% dos postos, acho que de São Paulo, são bandeira branca. E o restante aí, Shell, Boxster, Ali, enfim. É que, na verdade, assim, já teve alguns anos que eles meio que se juntaram e eles quiseram meio que dominar mesmo o mercado e destruir os bandeira branca. E aí quase que sufocou mesmo e ficou meio que apertado. E aí depois vai tendo esse retrocesso. Então hoje está meio lá e meio cá. Tanto é que, assim, acho que foi em 2010, por exemplo, todo mundo fala de situação de vou abastecer em posto bandeirado. Não vou falar com tanta propriedade porque eu não me recordo a data certa, né? Mas eu lembro que teve, acho que meados de 2010, alguma coisa, se bateu o recorde de X revenda bandeirada, que a gente fala, de maiores adulteradores. Mas não é a companhia que adultera, é os revendedores que adulteram o combustível. O que ele está querendo dizer é que você não pode confiar num posto só porque ele é bandeirado. Porque a partir do momento que chega na mão dele, ele faz o que ele quiser com o combustível. E aí a distribuidora já não responde mais por isso. Porque os postos não são da Petrobras. Eles têm um vínculo de contrato com o proprietário do posto. O que as pessoas pensam é que realmente é assim. Um posto B, um posto X é o mesmo dono do outro posto X que carrega a mesma imagem. Mas não é como funciona, às vezes, como uma franquia ou só como detendo a imagem mesmo. Como é que o consumidor se defende de vocês? Olha... Como é que ele sabe o combustível que é adulterado, não é? Como é que ele tem alguma segurança no mercado? Eu falo da forma mais simples que tem. É o cara ser cliente de um lugar só.
O cara está acostumado ele a abastecer do lado do emprego, do lado da faculdade, Que nunca do teve lado um da problema. residência. Ele vai saber ali. E uma dica, que acho que foi a questão que você falou. Tem alguma coisa errada? Leva. Eles têm que fazer aferição. Eles têm que conferir o combustível que você está levando. E a gente costuma fazer isso, Sim. né? Ou pega é normal, é ruim pegar o combustível que já foi colocado no carro, porque aí depois que sai do posto, a gente não sabe o que a pessoa fez. Ou os resíduos que já tinha no carro. Mas se uma pessoa chega com alguma reclamação dentro de algum dos nossos postos, é na hora pegar as ferramentas para fazer uma aferição. Direto do combustível da bomba. Isso é obrigatório? Aí Você fazer a aferição? Se ele pedir, você faz. Você tem que ter o aferidor lá. É um aferidor de 20 litros e para fazer a aferição volumétrica, que é da bomba. E para você fazer a análise do combustível, você tem que ter a proveta. E acho que nos últimos 6 meses, todos os nossos funcionários de um posto específico têm treinamento. Né? Vai um representante da distribuidora, um químico tal, e explica como que é feita uma aferição, como que você sabe se o combustível está bom ou se está ruim. Eu, particularmente, eu tenho uma empresa que eu pago a parte terceirizada, que ele me passa todo mês nos meus postos, monta a bancada, passa o dia inteiro, até para tirar a dúvida do cliente, se ele quiser, ele passa lá meio período. Tem gente que para perguntar. Ele monta a bancada, põe todas as provetas, fica lá e depois ele me deixa o laudo e eu penduro lá para tirar a dúvida de quem queira tirar. Agora, se o camarada ele quiser fazer o teste do bico, eu não posso tirar do tanque dele e fazer. Porque eu não sei da onde que ele abasteceu, o que ele misturou o quê. Até porque, gente, é assim, ó, um monte de carro flex. Flex é o quê? Álcool, gasolina. A gasolina tem 27%. A partir do momento que se você colocou um pouco de álcool na gasolina, ela já está adulterada. É bom sempre deixar o carro chegar mais perto da reserva, né, pai? Para tu fazer uma troca. É que, na verdade, diz que está no manual que você tem que deixar acabar o tanque. Você abastece só com gasolina. Quando ele está na reserva, você abastece com um tanque de álcool, porque a sonda lâmina ela tem que ler. Ela lê você trabalha com aquele que você optou e depois você deixa chegar na reserva, você opta por o outro combustível, você abastece ele e aí a sonda lâmina vai ler e você vai trabalhar com aquele outro combustível. E aí, se tem um carro flex, por exemplo, e só abastece com gasolina e depois porque se chega você um determinado momento que abastece com álcool, ele pode estranhar. Pode, né? Porque a sonda lâmina não lê. É isso que está no manual e que a gente tira a dúvida com o mecânico. São muitas dúvidas. O cliente chega assim com muitas dúvidas. Gente, algo que é bastante interessante. A Giovana é bastante jovem. Dá para notar o quanto ela se insere no negócio? Dá para notar como ela está vivenciando isso? Ela está pondo isso para dentro dela. Ela está tendo uma visão muito boa. Tem a experiência do pai, tem a formação acadêmica e ela começa a construir uma visão de um negócio. Ok? Isso é importante que a gente possa captar aqui. Agora, falando em negócio, o que vocês chamam de sucesso? O que é sucesso no negócio? É dinheiro? É público que frequenta esse negócio? É perenidade? Ele existir ao longo do tempo? O que é sucesso? Sucesso é passar o negócio para a Giovana? É uma das coisas, mas eu posso simplesmente falar, eu acho que sucesso foi o trabalho que eu fiz até agora. Da onde que eu vim. Eu faço as palavras dele e a minha. O trabalho que eu fiz, a minha história, eu acho que para mim isso é o sucesso. Qualquer história de superação, eu acho que se torna um grande sucesso. E a dele, o sucesso, assim, acho que foi isso. Aí, Giovana, você montou uma armadilha. Como é que vai ser o seu sucesso? Você já pegou pronto. Né? Tem que dar valor, né, ao que a gente pega então, pronto. Você pegou pronto, e agora? Como é que vai ser o seu sucesso?
Como é que você vai construir um sucesso? Aí já seria um ponto de vista diferente, né? Porque se o sucesso dele foi sair de caminhoneiro para dono de posto de combustível, o que será o meu, né? Então, eu acho que é se manter no mercado, é sempre buscar inovação. A sustentabilidade está chegando aí com tudo. Então, olhar também para esse ponto. O que vai substituir o combustível? E quais são os serviços que a gente pode agregar dentro do estabelecimento? O que a gente pode oferecer de diferencial? Eu acho que o sucesso, olhando assim, do meu ponto de vista, como sucessora, seria manter a gente competitivo no mercado. Ok, muito bom. Quais são as grandes lições aprendidas, Giovana? O que é significativo? O que você aprendeu, afinal de contas? O que você está aprendendo? Sempre olhar com um olhar crítico. Porque sempre tem alguma coisa para você aprender. Sempre, sempre, sempre. Você acha que você aprendeu tudo, mas você não aprendeu tudo. E se basear em pesquisa, estudar muito, porque o nosso ramo, o combustível, vai acabar. Então, a gente tem que procurar outra solução. Então, eu creio que seja isso também. Você não acha que um comentário do tipo combustível vai acabar? Ele é drástico aberto. Eu acho que ele acaba nessa forma. E a forma seguinte? Você vai se preparar para a forma seguinte? Tem que se preparar. Se quiser se manter no mercado, porque posto de combustível vai deixar de ser posto de combustível, né? Vai ser alguma outra forma de dar ao carro mesmo essa locomoção. E aí tá vindo os veículos uma nova forma de elétricos. energia, você quer dizer? Sim, também. Porque o ponto principal, na verdade, o ponto principal já deixou de ser o carro, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi. O foco está passando a ser no cliente, não mais no veículo. Ok. Sérgio, lições aprendidas. O que você aprendeu ao longo de todos esses anos? Ele com certeza aprendeu muito Além mais. de ter um negócio funcionando, até onde você foi? O que você aprendeu como ser humano? Como empreendedor? O que eu aprendi, bicho? Eu tenho muito para aprender ainda, que cada dia a gente aprende. Por exemplo, eu estou aprendendo com ela. Eu acho que quem escuta aprende muito mais do que quem fala. Né? Eu acho que o que eu tenho aprendido é isso. Pra você ter ideia, é o que ela falou. No começo, no início da faculdade, ela já chegou com os pés no peito, achando que um semestre ela ia fazer, e eu só falei, olha, não é assim. E aí foi onde que saí emburrada, montou até grupo de WhatsApp para falar, quer falar de assunto de trabalho, você vai falar comigo por aqui. Não, no próprio WhatsApp fiz um grupo só com ele. Um grupo de 2, né, no WhatsApp para conversar só de trabalho. Porque chega já dessa forma, com os 2 pés no peito, e aí já quer tomar conta da loja de conveniência, e aí, meu Deus do céu. Já aprendi bastante com 2 anos também de universidade. eu digo pela experiência da onde que eu vim da minha história, que é assim, eu que não tenho um grau de formação aí de estudo, enfim, eu aprendi algumas coisas na pancada. E na pancada sai muito mais caro e muito mais dolorido. Noites sem dormir, sem apetite, é muito mais dolorido, realmente. Então, aqueles que têm o seu comércio, que está iniciando, que os seus filhos que está escutando, né, que acha que empresa familiar não vai para frente, que não dá futuro, não dá retorno, está totalmente enganado. Eu acho que o caminho é apoiar o que está ali na linha de frente. Na luta. Né? Está na luta.
prosperando, eu acho que trilhando, eu acho que dá certo. E é o que eu falo para a Giovana. Eu falo, filha, se eu tivesse um conhecimento na área contábil ou como administrativo ou jurídico, eu não teria sofrido tanto como eu sofri para chegar até aqui. Não teria perdido o que eu perdi, porque tempo é dinheiro, o aprendizado, tudo é dinheiro. Infelizmente é dinheiro. Sim. Você acaba pagando para isso aí. E é um alto preço. E sem contar, gente, que assim, você é muito passado para trás. Porque você não tem conhecimento de causa, né? E eu perdi muito com isso daí. Só que, infelizmente, você é passado para trás por falta do conhecimento. Então, eu falei para ela, filha, hoje, você tendo esse conhecimento, lá na frente, que muitos acham que estudo não quer dizer nada, né? Que é só ser empreendedor, ser blogueiro, enfim, que tudo está certo, mas não é bem por aí. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Lá atrás, se eu tivesse o conhecimento que ela tem hoje, que ela nem terminou ainda a formação dela, mas eu já não tinha apanhado tanto. Tanto é que hoje a gente se fala muito mais flexível, escuto tudo que ela fala, não debato. No começo é óbvio, né? Se com um funcionário que você paga o salário dele, que se é o superior dele, ele já te contesta, você imagina que é relacionamento familiar, mais difícil. E aí, enfim, aí eu fui relevando, mas a gente vai ouvindo e as coisas vai. É um jogo de cintura, né? Para os dois, né? Sim, com Sim, certeza. mas não é difícil de lidar, não. Eu acho que é um privilégio também. Sim. Porque a empresa familiar, os membros têm um só objetivo, né? Que é prosperar a empresa. Então fica muito mais fácil de trabalhar em conjunto, porque tá todo mundo correndo atrás de uma coisa, né? E quando se fala em empresa familiar também, não quer dizer só pai, filho, tem cunhado, concunhado. Vocês mesmos, né? Vocês têm outros membros da família, eu. como funcionários e tudo mais. Sim. Direta ou indiretamente, eu tenho irmão que é prestador de serviço, tenho um outro irmão que trabalha não diretamente comigo, mas trabalha com meu sócio lá em Mogi. Tenho o meu concunhado hoje, que praticamente é meu financeiro, está o dia a dia comigo, mais próximo, e assim vai. Mas está o quê? Todos empenhados no mesmo objetivo, porque sabe que é dali que sai o sustento. Então, todo mundo está empenhado para aquilo ali. Ok. Gente, vocês querem colocar mais alguma coisa? Vocês querem fazer mais algum comentário? Eu que agradeço aí a oportunidade de ter participado aí com vocês aí. Olha, nós que agradecemos, gente, esse lado humano da história do empreendimento, isso é muito importante. Eu tenho uma coisa. Okay. Eu acho que é bom a gente valorizar pequenas empresas familiares, seja lá o que for, porque a gente gera emprego. E é isso que a gente está precisando, que o Brasil está precisando. Então, a gente tem que dar valor para esses pequenos negócios, para essas empresas familiares que, assim, eu acho que fazem um grande papel na economia. Sim. Ok, gente. Eu agradeço novamente a vocês e agradeço a equipe técnica que deu o apoio aí para nós e tornou isso aqui possível. Exatamente. Obrigado, gente. Obrigada. Eu que agradeço.